Bom, obrigado, irmãos, aí, por aceitarem o convite. A gente fez em 2023 um trabalho junto com o presbitério, que era estudar uma teologia sistemática do Wayne Grudem. A gente não finalizou ela, por ser muito extensa, e também por remodelar o presbitério. E aí, há um tempo, o próprio Felipe já tinha indicado esse livro, Bases da Fé Cristã, que também é do Wayne Grudem, mesmo autor da sistemática que a gente estava estudando. E o propósito aqui nada mais é do que a gente criar um grupo de estudo que possa estudar juntos, avançar e futuramente também desenvolver lideranças para aquilo que o Senhor vai colocando no nosso coração aí, e também preparar, né, para os desafios que surgem da igreja. A gente sabe que o modelo de igreja que a gente vem trabalhando é um modelo que tem o propósito de um pastoreio mútuo, ou seja, todos podem discipular, todos podem cuidar de pessoas, esse é o propósito, né? E aí, para isso é bom a gente ter um entendimento mínimo teológico alinhado, que todos falem a mesma língua, que todos entendam o mesmo propósito. E é interessante porque justamente o primeiro capítulo ele traz uma pergunta tão simples, né? Tão óbvia para nós, que é o que é a Bíblia. Boa noite, Edinho. Está lá na página 15, primeiro capítulo, né? O que é a Bíblia. E alguém poderia dizer, poxa, pastor, parece ser tão básico isso, né? O que é a Bíblia. Mas a gente vive um período, irmãos, tão crítico na história da igreja, em que as pessoas questionam se Gênesis 1 a 12 é literal. Então existem pessoas que acreditam que Adão não era um Adão de fato, e sim um exemplar da humanidade. Então esse tipo de teologia tem invadido cada vez mais as igrejas e está perto da gente. Não está tão distante. A gente pode pensar, isso está no centro do país, está em São Paulo, está em Rio de Janeiro, está em Belo Horizonte. Não, está aqui em Lajeado, está em Estrela, está no Vale do Taquari. Né, uma teologia liberal, uma teologia que relativiza a Bíblia. E por isso a gente tem esse cuidado e precisa avançar numa... e aqui, claro, né, a igreja não tem nenhuma pretensão de ter um grupo homogêneo, até porque uma igreja é feita de pessoas diferentes, e ela tem que ser assim, não é um nicho específico de pessoas, um grupo específico de pessoas, mas a gente precisa estar nivelado e ter o mesmo entendimento. E aí ele começa justamente dizendo o que é a Bíblia. E ele diz lá na página de número 15: qualquer análise responsável de uma simples crença cristã deve estar baseada no que Deus disse sobre o assunto. Então, quando a gente fala de fé, né, o que Deus disse sobre? O que é revelação? Né? E aí a gente tem falado com muita frequência que revelação é aquilo que está escrito, aquilo que Deus entregou para os homens que receberam, né? Quando a gente fala de inspiração, por exemplo, a inspiração que os apóstolos, profetas, os autores do texto bíblico tiveram, essa inspiração não existe mais. Né? Não existe mais uma inspiração autoritativa, no sentido de que Deus revela algo hoje e alguém diz, olha, isso é regra, isso é normativo, isso é prescritivo. Não, ninguém hoje, absolutamente ninguém, pode receber uma revelação da parte de Deus e dizer, Deus está prescrevendo isso para o seu povo. Não, o que Deus prescreveu para o seu povo está na Bíblia. Tá? Ele diz assim, portanto, ao olharmos para uma série de crenças cristãs básicas, faz sentido começar com um fundamento dessas crenças, as palavras de Deus ou a Bíblia. Um tópico que a Bíblia abrange minuciosamente é ela mesma. Isto é, a Bíblia nos diz o que Deus pensa sobre as suas próprias palavras. A opinião de Deus sobre suas palavras pode ser dividida em 4 categorias gerais. E é isso que nós vamos estudar nessa noite.
A autoridade da Bíblia, a clareza da Bíblia, a necessidade da Bíblia e a suficiência da Bíblia. Olha que coisa impressionante, por mais que seja básico aqui, né? A gente entender, por exemplo, a autoridade da Bíblia. E aí isso é um ponto que a teologia liberal acaba, de certa forma, tenta combater já desde o final do século XIX, com vários teólogos liberais, no sentido de dizer, não, olha só, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. E analisem comigo aqui o quão perigoso isso é, né? De nós passarmos a dizer, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Quem é, né, digamos assim, o validador do que é e não é palavra quando a gente questiona a Bíblia como palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus, sendo que existem textos descritivos, ou seja, ela descreve uma história, ela narra um fato, ela narra o pecado de um homem, ela narra uma história que aconteceu, ou ela tem textos prescritivos, ela prescreve um mandamento, ela prescreve um comportamento, ela prescreve uma prática necessária para a vida da igreja ou para a vida do discípulo de Jesus. E aí quando a gente fala de autoridade da Bíblia, o Gruden diz: portanto, não crer nelas ou desobedecê-las é não crer em Deus ou desobedecê-lo. Então, questionar a Bíblia ou duvidar da Bíblia é desobedecer o próprio Deus. Duvidar da autoridade da Bíblia é duvidar do próprio Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando, é Deus se revelando ao homem. Foi Deus que optou se revelar ao homem, né? E a gente sabe muito bem, se Deus não tivesse se revelado ao homem, como o homem descobriria Deus? O homem não descobriria Deus. O homem conhece a Deus daquilo que Deus revelou a este homem. Com muita frequência, as palavras do Antigo Testamento são apresentadas pela frase "assim diz o Senhor". Isso é interessante, porque esta frase "assim diz o Senhor" era uma fórmula no Antigo Testamento da qual Deus falava com os homens. Então a gente vai ver muitas expressões parecidas no Antigo Testamento. Veio a palavra de Deus a mim dizendo, né? É uma das expressões. Ou quando a gente pega o livro de Êxodo, por exemplo, há várias fórmulas. Deus falando a Moisés, Deus falando a Moisés e a Arão, Deus falando a Moisés, a Arão e aos filhos de Arão, Deus falando ao povo de Israel. Né? Então, isso é interessante, porque essa frase, diz o Gruden, entendida como mandamento de um rei, indicava que o que se seguia deveria ser obedecido sem objeção ou questionamento. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que a palavra de Deus, quando um homem recebia a revelação da parte de Deus e dizia, assim diz o Senhor, ou veio a palavra do Senhor a mim dizendo, ou ouvi o Senhor dizendo, era algo que não se questionava, se obedecia. E ele diz, até mesmo as palavras do Antigo Testamento, não atribuídas a citações diretas de Deus, são consideradas palavra deles. Aí ele cita 2 Timóteo 3,16, que Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então esse é um ponto muito interessante da gente entender. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Mas a Bíblia fala de problemas dos homens, pecados dos homens. Claro, a Bíblia não esconde absolutamente nada do que os homens fizeram, ou erraram, ou praticaram. Né? Por isso mesmo que ela é uma revelação dada aos homens. Se fosse um produto dos homens, os homens esconderiam as suas maldades, os seus erros, os seus pecados. Né? Daí lá na página de número 16, ele vai falar justamente que o Novo Testamento também afirma que as suas palavras são as próprias palavras de Deus, né? Ele cita Pedro ali falando justamente disso, e Pedro validando Paulo, né? Isso é muito interessante, porque alguém poderia questionar, mas quem é Paulo? Por que Paulo está dizendo palavras e afirmando ser apóstolo? Pedro diz, não, olha,
as Escrituras e ele compara as palavras de Paulo com as Escrituras, colocando os textos de Paulo no mesmo nível das demais Escrituras. Aí ele diz no segundo parágrafo da página de número 16 o seguinte: além disso, Paulo, em 1 Timóteo 5,18, escreve que a Escritura diz duas coisas: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. A primeira citação refere-se a um boi, procede do Antigo Testamento. Ela é encontrada em Deuteronômio 25,4. A segunda vem do Novo Testamento. É encontrada em Lucas 10,7. Ou seja, próprio Paulo falando da Escritura e citando Deuteronômio e citando, né, um texto de Lucas. Olha que coisa interessante. Tá? O próprio Cristo vai falar, né, naquela passagem dos dois discípulos lá a caminho de Emaús, citando a lei e os profetas e falando o quanto as Escrituras apontavam para ele. Então já se tinha naquela época um conceito do que era Escritura. Aí, no quarto parágrafo, diz o seguinte: uma vez que os escritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento são considerados Escritura, ou seja, o que é Escritura? Antigo e Novo Testamento. É certo dizer que ambos, nas palavras de 2 Timóteo 3,16, são inspirados por Deus. Isso faz sentido quando consideramos a promessa de Jesus de que o Espírito Santo faria lembrar os discípulos de tudo quanto Jesus lhe havia dito. E olha que interessante, João 14,26. Alguém poderia pensar o seguinte: olha, o Espírito Santo fará lembrar. Será que na hora o Espírito Santo vai soprar a palavra? Poderia ser. Mas Jesus também estava apontando para as Escrituras, que o Espírito Santo faria lembrar. Ou seja, haveria uma revelação dada, escrita, da qual os homens de todas as eras poderiam se basear e entender as palavras de Jesus. Como eu e vocês entenderíamos o que Jesus disse se não fosse pelo registro bíblico? Né? Se tivéssemos apenas o que eles chamavam de tradição oral, né? Aquilo que vai passando de boca em boca. Imaginem, né? Hoje, na nossa época, a gente já se complica ouvindo uma coisa, interpretando outra. Imaginem 2000 anos de conversação. Né? Não chegaria até nós. Então, qual a forma universal de se comunicar? Pela escrita. E por isso que a palavra veio até nós. Aí ele diz o seguinte: foi como os discípulos escreveram as palavras inspiradas pelo Espírito que livros como Mateus, João, 1 e 2 Pedro foram escritos. A Bíblia diz que existem várias maneiras pelas quais suas palavras reais foram escritas. Às vezes, Deus falava diretamente ao autor, que tão somente registrou o que ouviu. Apocalipse. Né? E ele cita aqui justamente capítulo 2, verso 1, que é quando Jesus está falando com João e diz: olha, escreve à igreja que está em Éfeso. Ou seja, João não teve influência nenhuma ali, ele recebeu. É claro que a gente fala isso com muita frequência e a gente precisa entender o seguinte, está até na nossa confissão de fé, né? Que nós cremos na Bíblia inspirada por Deus de forma plena e verbal. O que é isso? Plena significa que nós cremos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Então tá lá no Cultivando, a gente leu esses dias no culto. Então a Bíblia é inspirada de forma plena, toda ela, e verbal, comunicada. Ela não foi um ditado, não foi Deus ditando palavra por palavra, ela foi comunicada e teve a influência do homem. Por exemplo, 2 Pedro 3,16, quando Pedro diz que os escritos de Paulo eram de difícil entendimento. Mas, nesse caso aqui, o próprio Jesus está falando para João o que ele tinha que escrever. Escreve desse jeito, né? Que foi o texto de Apocalipse. Em outras ocasiões, o autor baseou muito dos seus escritos em entrevistas e pesquisas. Um bom exemplo disso é Lucas, né?
Lucas escreve a Teófilo, e ele diz o seguinte: olha, eu fiz uma pesquisa, eu entrevistei as pessoas, e é bem provável, irmãos, que o próprio Lucas tenha entrevistado Maria, por exemplo. Como é que Lucas, que não conviveu, vai relatar exatamente o cântico de Maria? Ou seja, é bem provável que Lucas tenha entrevistado Maria. Lucas fez uma pesquisa, ele ouviu fontes oculares, ele consultou outros documentos, provavelmente o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito numa ordem cronológica. Então, e assim os documentos, ou seja, os escritos foram sendo produzidos. Tá? Na página de número 17, se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, levantem a mão, eu paro aqui, o propósito é a gente aprender juntos, tá? Então esse primeiro ponto pode ser que eu fale mais, mas fiquem bem à vontade aí de contribuir, todos vocês, tá? Visto que Deus reclama a palavra da Escritura como suas próprias, então não há, em última análise, nenhuma autoridade a quem apelar como prova dessa reivindicação, senão a própria Escritura. Isso é um termo que a gente utiliza na hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tá? Então a própria Bíblia revela que ela é a palavra de Deus. Isso é algo muito importante para a gente. Como é que eu garanto que o texto bíblico, é de fato a palavra de Deus? A Bíblia interpreta a Bíblia. Tá? Pois que autoridade pode ser maior que a de Deus? Assim, a Escritura, definitivamente, obtém sua autoridade dela própria. Mas os reclamos da Escritura somente se tornam nossas convicções pessoais através da obra do Espírito Santo no coração individual. Olha que interessante isso. Ou seja, só é possível entender a Bíblia como palavra de Deus por ação direta do próprio Espírito Santo. Isso é muito importante da gente entender. Aí ele fala o seguinte: o Espírito Santo não altera as palavras da Escritura de modo nenhum. Ele não age sobrenaturalmente para torná-las palavras de Deus, pois elas sempre foram. No entanto, ele muda o leitor da Escritura. O Espírito Santo faz com que os leitores percebam que a Bíblia é diferente de qualquer livro que já tenham lido. Mediante a leitura, eles passam a crer que as palavras da Escritura são as do próprio Deus. É como Jesus disse em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Olha que coisa magnífica, né? Até o Felipe citou isso domingo, né? Duas características de um discípulo de Jesus, né? A ovelha ouve e a ovelha caminha, a ovelha segue. Então, como é que eu me torno ovelha do Senhor ouvindo e seguindo? Pela palavra. E quando o Espírito Santo age em mim, eu sou convencido pelo próprio Espírito Santo de que aquela palavra que eu estou lendo é a palavra de Deus. Então, ele não muda a palavra, mas muda o leitor, tá? Outros tipos de argumentos, como confiabilidade histórica, e aqui agora ele começa a usar termos técnicos da própria pesquisa histórica em relação aos documentos que remetem para os originais, tá? Então ele diz, olha, confiabilidade histórica, uma consistência interna, ou seja, para vocês terem uma ideia, existem mais de 3.500 textos preservados do Novo Testamento, tá? Cópias das cópias, na verdade, né? Que, na verdade, o primeiro texto escrito, ele já não existe mais. Mas estas cópias das cópias permitem justamente que se tenha uma validade muito grande, uma assertividade muito grande na confiabilidade do texto, porque são cópias datadas de 70, 100, 150, 180 depois de Cristo, e elas não se contradizem, né? Profecias cumpridas, influências sobre outros e a majestosa beleza e sabedoria do conteúdo podem ser úteis para nos auxiliar a ver a razoabilidade dos reclamos da Bíblia.
Como reais palavras de Deus, as palavras da Escritura são mais do que simplesmente verdadeiras. Elas são a própria verdade. Olha que texto magnífico isso. É muito mais do que dizer, olha, o que está escrito aqui é verdadeiro. Não. É muito mais. A palavra de Deus é a própria verdade. Ela é a verdade. João, capítulo 1, vai dizer que no princípio era a palavra, o verbo, logos, né? Então ele é a verdade. Elas são o aferidor final pela qual toda suposta verdade deve ser avaliada. Logo, o que está em conformidade com as Escrituras é verdade. Então, o que é verdade? Aquilo que está conforme a palavra de Deus. O que não se harmoniza com elas não é verdade. Então, aqui tem um parâmetro muito, muito claro e objetivo para a gente dizer o que é verdade e o que não é verdade. Espiritualmente falando, teologicamente falando, eclesiasticamente falando, enfim, tudo aquilo que está na órbita ali da nossa vida, né, como discípulos de Jesus. O que é verdade e o que não é verdade. O que é verdade é aquilo que se alinha com a palavra. Aquilo que não se alinha com a palavra não é verdade. Novos fatos científicos ou históricos podem nos levar a reexaminar nossa interpretação da Escritura, mas nunca a contradirão diretamente. Um bom exemplo, irmãos, vamos pegar aqui, olha para o texto antigo, lá em Josué, quando o sol parou. Tá? A visão do Antigo Oriente Próximo naquela época e a visão da humanidade naquela época era de que estou parado num ponto, o que se move? O Sol, não é a Terra. Os homens não tinham a ideia de rotação, translação, não sabiam que a Terra girava em torno do Sol. Então, o autor está escrevendo conforme o seu conhecimento da época e dizendo, olha, o Sol parou. Na verdade, não foi o Sol que parou. Ah, mas a Bíblia contém um erro? Não, a Bíblia está relatando justamente o conhecimento científico que existia naquela época. E o conhecimento científico daquela época era isso. Nós vamos ver um Paulo aconselhando Timóteo a tomar vinho por causa de dor de estômago. Nós vamos ver Tiago falando para usar o azeite, na hora de orar pelos enfermos, porque eles tinham essa ideia do óleo ser terapêutico também. Notem que muitas questões bíblicas têm um enredo cultural, científico, daquela época. Tá? Mas isso não altera o texto bíblico. O que o N. Gruden diz é que podem me levar a trazer uma outra clareza, uma outra interpretação do texto. Tá? Um exemplo é do próprio óleo. Tá? Poder não está no óleo. Tiago vai dizer onde está a eficácia? Na oração do justo. Ah, mas se ungia. Não, se ungia rei e se ungia sacerdote. Os únicos que eram ungidos no Antigo Testamento eram os reis e eram os sacerdotes. Sacerdotes da linhagem de Levi. Hoje nós não somos sacerdotes segundo a linhagem de Levi. Então não daria para se colocar neste mesmo patamar aí, Então, notem que a unção ou o óleo era uma prática terapêutica da época. E aí lá no final diz, a verdade, estamos na página 17, tá, Silmar? No final, último parágrafo. A verdade das Escrituras não exige que a Bíblia relate eventos com detalhamento científico exato, embora todos os detalhes que ela registra sejam verdadeiros, tão pouco que nos conte tudo o que precisamos conhecer ou poderíamos saber de um assunto. Olha só, a Bíblia não tem uma preocupação teológica, tá, irmãos? Ela não tem científica. A Bíblia não tem uma preocupação científica. Ela não é um livro científico. Qual é o enredo bíblico? Criação, queda, redenção, glorificação. Esse é o enredo bíblico. Tá? O enredo bíblico está baseado nesta cosmovisão que é a criação, o homem cai, o homem passa pela redenção por intermédio da obra de Jesus e esse homem vai ser glorificado no final de tudo. Tá? Então, os dinossauros, o Big Bang,
havia terra antes, não havia terra antes, a terra se tornou sem forma porque Satanás caiu. Tudo fica no campo da inferência. A Bíblia, embora muitas coisas... Olha lá o Christian lá. A criançada pira com os dinossauros, né? Mas isso fica tudo no campo da especulação. Aquilo que a Bíblia não revela, Deuteronômio 29 vai dizer, o que Deus não revelou está oculto. Né? É a mesma coisa a gente ficar tentando adivinhar quem é o anticristo. Não está revelado. A Bíblia fala do espírito anticristo, a Bíblia fala, né, que ele vai ser adorado, mas não está no nosso campo especular e saber quem é. Então a gente precisa se envolver com outras coisas, né? Aí ele diz lá no segundo parágrafo da página 18: se a Bíblia afirmar algo contrário ao fato, então ela não pode ser confiável. E se ela não pode ser confiável, então o próprio Deus também não. Crer na Bíblia, crer que a Bíblia afirme algo falso, seria descrer no próprio Deus. E aí entra algo muito interessante, né? Os 6 dias da criação não eram dias literais. Bom, a Bíblia está falando em tarde e manhã e houve o primeiro dia. Né? A gente sabe que na cultura hebraica o dia começava no fim da tarde e terminava no fim da tarde do outro dia. Tá? Então a Bíblia está falando em dias literais. Por que eu vou crer diferente? O próprio texto original remete para um dia de 24 horas. Por que eu vou duvidar do que está escrito ali? Tá? Descrer de Deus é colocar a si mesmo como autoridade mais elevada, com mais profunda e desenvolvida compreensão sobre um assunto ou assuntos do que a do próprio Deus. Portanto, uma vez que a Bíblia afirma que ela é as próprias palavras de Deus, devemos buscar entender essas palavras, pois fazendo isso, estaremos procurando entender o próprio Deus. Então, a ideia de eu compreender o texto bíblico, de eu conhecer o texto bíblico, serve para quê? Para conhecer o próprio Deus, porque tudo que é possível eu e vocês conhecerem a respeito de Deus, está na palavra de Deus. A gente já fez aqui uma série na igreja, dizendo o seguinte: olha, como eu vou adorar um Deus que eu não conheço? Eu não sei os seus atributos, eu não sei o seu domínio, eu não sei a sua soberania, eu não sei o seu poder. Como ele pode ser de fato adorado, como ele deve ser adorado, se eu não conhecer ele? Se nós concordarmos com tudo isso, nós temos então que conhecer a Deus. E qual é a forma de conhecer a Deus? Por intermédio da revelação que ele deixou aos homens, que é a palavra de Deus. Devemos confiar nas palavras da Escritura, porquanto, assim procedendo, estaremos buscando confiar no próprio Deus, e devemos procurar obedecer às palavras da Escritura, pois dessa forma estaremos buscando obedecer ao próprio Deus. Alguém gostaria de colocar alguma coisa sobre a autoridade da Escritura? Esse primeiro ponto que a gente fecha agora? Fica à vontade. Não? Quem levantou a mão? Felipe, pode falar. Travou? Acho que travou ele, né? Ou só pra mim travou? Travou pra vocês? Pra todo mundo. Travou, né? Acho que travou ali. Deixa eu colocar no grupo lá. Enquanto o Felipe retorna alguma colocação, alguma dúvida, irmãos? Não? Então, então existe bastante base teológica para dizer que são dias literais mesmo, são dias literais, são. Exatamente. A gente poderia fazer um estudo no original aí que remete justamente para dias literais. Alguém pode dizer: mas como a Terra então seria velha? Olha, Deus pode ter criado ela com a massa que ele criou, da forma como criou, né? Claro que aí existem defensores de uma Terra velha,
tá? Que ela teria aí milhões de anos. E existem defensores da Terra jovem, e existem defensores também de um criacionismo evoluísta, e existem defensores do que a gente chama de design inteligente, né? Então, mas aí teríamos que entrar aí num outro, porque isso vai longe mesmo. Sim, com certeza. Vamos para o segundo ponto aqui, enquanto o Felipe volta, a clareza da escritura. Página 18. À medida que lemos a Escritura e procuramos entendê-la, descobrimos que algumas passagens são mais fáceis de entender do que outras. Embora determinados versículos possam, de início, parecer mais difíceis de compreender, a Bíblia foi escrita de tal maneira que todas as coisas necessárias para alguém se tornar um cristão, viver como um cristão e desenvolver-se como um cristão estão claras. Claro que existem textos, por exemplo, que nós temos aí o que a gente chama de lacuna, né? Existem lacunas temporais, a distância nossa para o tempo do autor, né? Olha, quanto tempo tem? Pega esse texto do Antigo Testamento, que a gente está falando aí de Gênesis, dos dias da criação. Esse texto deve ter no mínimo uns 3.500 anos. Tá? Provavelmente Moisés escreveu por volta de 1450 a 1410 a.C. Então notem o tamanho da lacuna que nós temos, literária, geográfica, histórica, cultural, religiosa, política, tudo, né? Uma diferença muito grande que hoje a gente não consegue mais digamos assim, recuperar, né? Então, existe essa lacuna. Mas o que o Wayne Grudem fala é que para aquilo que é necessário para as nossas vidas como cristãos, a Bíblia é muito clara. Página 19. Existem alguns mistérios na Escritura, mas eles não deveriam nos oprimir em sua leitura, pois os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. E a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A palavra de Deus é tão compreensível e clara que mesmo uma pessoa simples, pessoa a quem falta um sadio discernimento, pode se tornar sábia por ela. Então, olha que coisa interessante que ele está dizendo aqui. Então, é possível se tornar alguém sábio por intermédio da palavra de Deus pelo simples fato de ler a palavra de Deus. Pelo simples fato de nós termos o contato com a palavra de Deus. E aqueles textos que parecem mais difíceis, né? A gente pode, como diz o Grudem, descansar no testemunho do Senhor, que é uma palavra digna de confiança. Fala, Felipe. Eu caí ali, gente. Boa noite. Não, antes, para encerrar aquela primeira parte lá, tem dois textos, né? O texto de Romanos 8, se eu não me engano, e a passagem ali no caminho de Emaús, que falam a respeito do Espírito testificando, né? No coração deles a respeito da palavra que Jesus estava recitando ali. E Paulo fala lá a respeito do Espírito testificando também, né? Para confirmar a palavra dele, na verdade. Exatamente, isso aí. Maravilha. Né, Jesus explica para os discípulos a caminho de Emaús sobre a palavra e eles dizem, né, que ardia no coração. Isso mesmo, o Espírito Santo confirma. Segundo parágrafo ali da página 19. Como as coisas de Deus são discernidas espiritualmente? Um bom entendimento das Escrituras é, muitas vezes, mais o resultado da condição espiritual do indivíduo do que da sua habilidade intelectual. Frequentemente, a verdade das Escrituras parecerá loucura para aqueles que rejeitam os apelos de Jesus. É claro que
O Gruden não está em nenhum momento aqui invalidando as técnicas de hermenêutica, tá? Que existem para a interpretação da Bíblia. Mas ele está dizendo que a condição espiritual de quem lê pode, muitas vezes, justamente trazer ou entendimento ou descanso e confiança, né, da palavra de Deus, de que ela é a verdade, e a partir dali, mesmo que eu não tenha clareza do texto, eu não tenha todo o entendimento do texto, eu tenho certeza daquilo que Deus deseja me iluminar. Tá? Então a gente chama esse processo de iluminação. A revelação foi dada aos homens por intermédio de inspiração do Espírito Santo, e a nós, hoje, no presente século, resta a própria iluminação do Espírito Santo para que a gente possa conhecer o texto bíblico. Avante. Isso não significa, no entanto, que todo mal entendido relacionado à Bíblia seja devido à condição espiritual de alguém. Há muitos crentes que entendem mal alguma parte da Escritura. Muitas vezes os discípulos não entendiam que Jesus estava lhes falando. Normalmente isso acontecia em razão de seus corações endurecidos. Em outras ocasiões isso ocorreu porque eles precisavam esperar mais um pouco e ter mais compreensão. Então olha o que o Gruden está dizendo. Dois motivos faziam com que os discípulos de Jesus não compreendessem a palavra. Ou dureza de coração, ou a falta de maturidade de compreender o ensino. Nós vamos ver em algumas parábolas eles buscando, depois de Jesus ter falado, buscando o significado da parábola. Porque naquele momento eles não tinham capacidade de compreensão. Tá? Além disso, membros da igreja primitiva nem sempre concordavam sobre o significado do que estava registrado na Escritura. E aí ele cita Atos 15, que é justamente o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém, quando há uma discussão ali entre os apóstolos sobre as práticas que os gentios deveriam ter. E aí Tiago diz, olha, então vamos estabelecer o mínimo possível que eles se abstenham, né, de carnes sacrificadas a ídolos, de carne sufocada com sangue e das práticas sexuais ilícitas. Porque estava naquela, né, vamos solicitar que eles se circundem, vamos solicitar que eles façam circuncisão ou que eles sigam sábado ou alguma outra prática. Então, houve uma discussão até pela discordância de textos do Antigo Testamento. Então, o que o Gruden está dizendo é que a própria igreja primitiva tinha esse debate em torno da palavra. Último parágrafo da página 19. Quando os indivíduos discordam da interpretação apropriada de uma passagem da Escritura, o problema não está nela, pois Deus dirigiu sua preparação para que ela pudesse ser compreendida. Então, quando uma passagem está difícil para nós, não é porque a Bíblia, o texto é complicado. É porque nos falta algum entendimento. Talvez nos falta uma iluminação, talvez nos falta, né, estar aberto para o entendimento, ou talvez nós tenhamos aí lacunas que realmente nos separam do texto. Né? Lacunas temporais, lacunas, né, autorais, ou outras lacunas que podem muitas vezes nos trazer uma dificuldade em relação ao texto. Antes, o problema reside em nós. Às vezes, como resultado de nossas falhas, não conseguimos entender corretamente o que a Bíblia está especificamente ensinando. Mesmo assim, devemos lê-la com oração, pedindo ao Senhor que nos revele a verdade de suas palavras. Então, muito interessante que fecha o segundo ponto, falando da clareza da Escritura. Mesmo que muitas vezes a gente não tenha essa clareza, o Espírito Santo pode nos conceder ela, né? Algum comentário, irmãos, a respeito disso? A respeito da clareza? Não? Tranquilo? A gente começou um pouquinho tarde, né? Temos, pelo que eu estou controlando aqui, mais 5 minutos. Vamos fazer essa parte da necessidade. Pode falar, Edinho? Pastor, Oi. mas não é errado, né? Acho que até de uma forma correta é dizer que é bíblico. E se Deus ele
né, a gente falou ali alguns pontos, né, sobre entender a escritura, né? Mas, de certa forma, creio que ninguém entende a não ser pela revelação do Espírito Santo no coração da pessoa, né? Exato. E Exato. também tem outro ponto que me veio à cabeça agora, o pastor falando sobre a parte do eunuco, né? Foi o eunuco com Filipe, né? Que ele diz que, mas como eu vou aprender se não há quem explique, né? Excelente. Então, também há necessidade, né, de alguma forma fazer isso que a gente está fazendo hoje, né? Exato. Aprendendo um com os outros, né? Ensinando, aprendendo, né? Exato. Um bom exemplo disso, Edinho, é o que a gente chama, que nasce ali no final do século XIX, junto com o liberalismo teológico, é o chamado método histórico crítico. Nós que cremos na Bíblia como palavra de Deus, usamos o método histórico gramatical. O método histórico crítico, ele desconsidera toda a possibilidade sobrenatural do texto e olha o texto como um texto comum. Ou seja, o que isso pode fazer? Com que as pessoas leiam a Bíblia como um livro histórico. E existem muitos teólogos que são ateus, que não acreditam em Deus, mas estudam a Bíblia justamente para desconstruir, para combater, para dialogar ou, né, simplesmente para ensinar um método de interpretação bíblica que se desconsidera totalmente a espiritualidade do texto. Então, o exemplo que tu citou do eunuco ali é fantástico, porque o Felipe pergunta para ele, tu entende o que tu lês? Não, como é que eu vou entender? Ah, e ele estava lendo o texto de Isaías, ele não sabia se estava falando do próprio profeta ou de uma outra pessoa. Né? Então, isso é interessante a gente ter esse entendimento mesmo de que o próprio Espírito Santo nos dá o que nós chamamos de iluminação. Né? Então, como o próprio Gruden falou, a pessoa mais simples possível pode se aproximar do texto bíblico e ter uma iluminação a respeito do texto que seja aquela que, né, é a proposta do texto. Vamos fechar a necessidade da escritura, porque a suficiência é um tema bem legal que a gente pode debater com mais profundidade na próxima semana e até avançando depois no capítulo de número 2. Tá? Não quero ser bem objetivo aqui, que a gente realmente cumpra os 45 minutos. A necessidade da escritura. Não é apenas verdade que todas as coisas necessárias para se tornar um cristão, viver como um cristão e crescer como um cristão estão claramente apresentadas na Bíblia. Também é verdade que sem a Bíblia não poderíamos conhecer essas coisas. A necessidade da Escritura significa que é preciso ler a Bíblia ou ter alguém que nos diga o que nela se encontra para conhecer Deus pessoalmente, obter perdão de nossos pecados e saber com certeza o que Ele quer que façamos. Então, como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Só lendo a Bíblia, conhecendo o texto bíblico. Como é que nós vamos saber a vontade de Deus para nós, corpo de Cristo? Lendo a Bíblia. Então, sem a Bíblia, se torna um processo quase que impossível, para não dizer impossível, né? Até para não anular praticamente tudo, mas eu diria que quase impossível de nós nos aproximarmos de Deus se, e há quem diga, né? Experiência sem conhecimento bíblico é um campo vasto para heresia. Né? Onde é que surgem as heresias ou, né, as bizarrices que a gente enxerga internet afora? Por falta de Bíblia, por falta de conhecimento. O pessoal até brinca, né? Joga uma Bíblia aí no meio e sai todo mundo correndo. Por quê? Porque o pessoal não abre a Bíblia, não tem conhecimento bíblico, né? Mas como é que eu vou saber a vontade de Deus para minha vida? Conhecendo a palavra. Aí avançando, Paulo sugere isso quando pergunta como alguém pode se tornar um cristão se não houver quem pregue. Olha que texto magnífico, Romanos 10, 14. Pois se a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, se não houver ninguém pregando a palavra de Cristo, diz Paulo, as pessoas não poderão ser salvas. E essa palavra vem da Escritura, então não tem outro método. Como as pessoas serão salvas? Pela pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, a fim de saber como se tornar um cristão,
Normalmente é preciso ler sobre o assunto na Bíblia ou ter acesso a alguém que explique o que a Bíblia ensina. Como Paulo disse a Timóteo, as Sagradas Letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus me torna um sábio. Né? O próprio texto que nós lemos anteriormente fala justamente sobre isso, né? De se tornar um sábio a partir do momento em que estou me dedicando à leitura da palavra. Contudo, a vida do cristão não começa apenas com a Bíblia, mas também floresce por meio da Bíblia. Jesus disse em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim como nossa vida física é mantida pela ingestão diária de alimento físico, a vida espiritual, grave bem aqui, né? A vida espiritual é sustentada pela palavra de Deus. Então, quando a gente percebe, esse é um diagnóstico fácil, tá? Irmãos que lideram e que daqui a pouco poderão estar discipulando alguém, tá? Um diagnóstico de alguém que está frio espiritual. Ele se afastou da leitura da Bíblia, ele parou de orar, ele parou de ter uma vida de devoção com Deus. Esse é o primeiro termômetro, né, de medição para saber se a vida espiritual ela realmente está avançando, é o quanto nós temos da palavra de Deus, o quanto nós nos alimentamos dela. Porque se alimentando já não é garantia, né, irmãos? Lendo a Bíblia diariamente já não é garantia, quem dirá não lendo? O que dirá de quem não lê? Então notem como a jornada do discípulo ela é árdua, ela é difícil. Ler a Bíblia todo dia não me garantirá ter uma vida espiritual saudável. Mas não lendo, é impossível ter uma vida espiritual saudável se eu não leio. Sendo assim, negligenciar a leitura regular da Bíblia é prejudicial à saúde de nossas almas. Além disso, a Bíblia é a única fonte de claras e definitivas declarações sobre a vontade de Deus. Verdade, Rubem botou ali sedentarismo. Como é que é? Como é que eu... Deixa eu ver aqui. Sedentarismo espiritual. Então, olha só. Como é que eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Lendo a Bíblia, vivendo a palavra, me alimentando da palavra. Conquanto Deus não tenha revelado todos os aspectos de seu querer a nós, pois as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, tá? Há muitos aspectos da sua vontade reveladas a nós, página de número 21, por intermédio da Escritura, para que sigamos todas as palavras da lei. O amor por Deus é demonstrado ao guardar seus mandamentos, e seus mandamentos são encontrados nas páginas da Escritura. Então, pegando o texto de Deuteronômio 29, a Bíblia diz, olha, aquilo que está encoberto pertence a Deus, mas aquilo que Deus revelou pertence aos homens, e os homens devem ensinar aos seus filhos. Então, os mandamentos de Deus que estão expostos na palavra de Deus e nós temos clareza deles, nós devemos guardá-los, tá? E esta é a forma como nós vamos obedecer a Deus. Embora a Bíblia seja necessária para muitas coisas, não o é para aprendermos algumas lições sobre Deus, seu caráter, suas leis morais, pois os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. A gente chama isso de o segundo livro de Deus, né? O segundo livro de Deus é a criação. Então Deus se revelou pela revelação especial, sua palavra e o seu filho, e a revelação geral, sua criação, né? A nossa consciência do certo e do errado, a história da humanidade, né? Isso a gente chama de revelação geral. A revelação geral não salva ninguém. Olhar e ver que Deus criou os céus e a terra, né, como diz o Salmo 19, né, não salva ninguém. O que salva é a revelação especial na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Tá? Pois bem, para finalizar, Paulo diz que mesmo para os ímpios, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Texto famoso de 1 Romanos 19, né,
que fala que os homens são indesculpáveis porque a verdade foi revelada e eles ocultam a verdade. Não apenas os ímpios sabem da existência de Deus e sobre ele, mas também têm em suas mentes e consciências um certo entendimento acerca de suas leis morais. Então, ou seja, mesmo que o homem não professe uma fé em Deus, ele sabe o que é certo e o que é errado, ele sabe ponderar isso. E essa ponderação é a revelação de que Deus existe. Né? Por mais que ele se considere um cético ou um ateu e ele não crê em Deus, este senso é uma revelação de Deus, é a revelação geral. Último parágrafo. Por conseguinte, essa revelação geral sobre a existência de Deus, seu caráter e a lei moral é concedida a todas as pessoas, sendo perceptível por intermédio da natureza, das obras históricas do Senhor e no senso interior que Deus colocou em todos. É chamada de revelação geral porque é aberta a todas as pessoas, ou seja, é a forma que Deus se revelou a todos. Tá? É distinta daquela que é proporcionada pela Bíblia, que é a revelação especial. Em contrapartida, a revelação especial é aquela que Deus dedica a pessoas específicas. Toda a Bíblia consiste em uma revelação especial, assim como as mensagens diretas de Deus para os profetas e para os outros indivíduos, conforme registrado nas histórias da Bíblia. Então, aqui nós temos uma amostra da necessidade da Escritura para que a gente possa compreender Deus de fato, né? Para que a gente possa entender a revelação de Deus e viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Qual é o propósito de Deus para nós? Que nós vivamos para a glória dele e desta forma estejamos debaixo da sua vontade. Né? E isso só é possível quando nós compreendemos a necessidade das Escrituras. Amém? Alguém quer colocar alguma coisa nesse último tópico que nós lemos sobre a necessidade da Escritura? Não, irmãos? É o nosso primeiro encontro, né? Então a gente pode ir ajustando aí devagarzinho. Daqui a pouco a gente vai lendo menos o livro e discutindo mais. Esse é o propósito, tá? Até para a gente debater e tirar as dúvidas e compreender. Eu acho que isso é muito legal, muito importante, muito salutar de nós construirmos esse conhecimento juntos. Então, fiquem à vontade de sugerir aí, da gente avançar juntos nesse processo. E até a gente, com propósito, daqui a pouco, eu vou trabalhar o tópico de suficiência das Escrituras e vou convidar o Felipe para ele fazer o capítulo de número 2 ali, que aqui Deus se assemelha, né? E aí a gente vai avançando junto, construindo junto, discutindo junto. Ele é um capítulo mais extenso que esse, talvez a gente vai ter que dividir em 2 encontros, né? Ele é bem extenso, o capítulo 2, que ele fala de todos os atributos de Deus ali, né? Ele vai da página 25 até 44, bem maior que esse aqui. Daqui a pouco a gente divide em 2 ou até 3 encontros. Não temos pressa, né? Mas a ideia é que a gente trabalhe um conhecimento e que todos nós possamos avançar numa mesma página assim, de conhecimento e que possamos também crescer juntos aqui para que tenhamos um entendimento saudável daquilo que nós estamos construindo como igreja. Ok? Certo? Tá bom esse horário assim, 8h15, eu sei que o Jeverton chega nesse horário do trabalho, né? Eu sei que é apertado aí também. Silmar também estava trabalhando. Né? Mas aí a gente procura terminar, desculpa avançar aqui, mas a gente procura terminar também 9h05 aí no máximo. Começamos 8h15, terminamos, né, pra gente estruturar. Tá legal assim esse modelo? Maravilha. Jeverton, agradece a Deus por este momento? Sim. Vamos orar.
Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, onde nós estivemos aqui, Pai, falando acerca do Senhor, da Tua palavra, Pai. Nós possamos viver isso na prática, Pai, amando Tua palavra, obedecendo Tua palavra, Pai, vivendo ela, Pai, pregando e ensinando ela, a nossa casa, a nossa esposa, nossa família, nossos filhos, ó Deus. Nós possamos, Pai, demonstrar o nosso amor, o quanto amamos a Ti, Senhor, guardando os Teus mandamentos, como o Senhor disse, Senhor. Ó Deus, nos ensine, Pai, que nosso coração seja um coração ensinável, que nós possamos estarmos abertos a Ti, a Tua presença, ao Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Muito feliz por esse momento juntos. Eu creio que a gente vai construindo aí um entendimento maravilhoso, né? Como igreja, e a gente vai se edificando e se exortando aqui, tá? Quem é que levantou a mão? O Edinho, não, o Edinho primeiro, talvez? Fala, Edinho. Não? Não? Fala, Jean. Tá, eu queria falar antes, até acabei não tranquilo. conseguindo. Tem uma frase que me marcou bastante, que foi de um texto do Augusto Nicodemos, que ele fala que homens melhores do que ele fizeram coisas piores do que ele. Então, às vezes parece que está longe da gente, né? Eu não vou cair em heresia, eu jamais vou negar as escrituras. Só que se a gente não tiver firmado, né, na palavra, a gente é facilmente enganado. Né? Exato. Por exemplo, a gente vê homens do passado, né, que eram bem fortes, como o Caio Fábio, o Ed Renekiewicz, homens super inteligentes, teólogos, né, homens de Deus que chegou um momento que se desviaram, começaram a falar abobrinha, besteira. Então, a importância da gente ter bem firmado, né, o que a gente crê. Exato. E principalmente essa questão da autoridade, da escritura, da clareza, que não deve ser negociado, né? A gente sabe, a gente vive tempos bem difíceis, onde querem mudar, querem negar, querem encaixar a Bíblia para provar os seus erros, seus pecados, uma ideia política, ou seja o que for, né? Então, isso aqui é muito importante. Né? Exatamente, né? A Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia, né? A gente junto aqui, de certa forma, acaba se consolidando, se estruturando, né? Ninguém aqui tá, como tu mesmo disse, ninguém aqui tá livre de daqui a pouco, né, ter aí uma ideia equivocada e daqui a pouco começar a pregar alguma coisa errada, né? Eu até me lembrei de um filme que tá, acho que na Netflix, é alguma coisa com fé. Era uma coisa, é de um pastor, ele é um pastor negro, e de repente ele começou a pensar assim, por que Deus mandava as pessoas pro inferno? Como é que um Deus bom pode mandar pessoas pro inferno? E de repente ele teve aquilo que a gente leu ali, né? Uhum. Teve uma experiência, um sonho, uma coisa assim, não existia inferno, Deus não podia. Tava na Netflix, não me lembro o nome desse filme, se eu encontrar eu coloco depois no... Legal, bacana. Eu tô rindo porque o Edinho tava servindo alguma coisa e o Christian mostrou a xícara vazia ali. Olha, que barbaridade. Fala, Jefferson. Não, é mais ou menos isso. Então, de repente, ele começou a ter uma ideia dizendo que não existia inferno, isso e aquilo, entendeu? E era um pastor bem conceituado também. Maravilha. Acho que é interessante a gente... Vou procurar o nome do filme. Jeff. Uma coisa que esses dias eu estava ouvindo um podcast, né? E eu até compartilhei com o pastor, falei aqui em casa, é que a gente vive um tempo tão difícil e a tendência é estar mais difícil ainda, porém, como a gente tem aprendido, vai ficar mais difícil e a gente com Deus, né? É que hoje se tornou muito comum a gente ressaltar que nós fazemos parte de uma igreja bíblica, sendo que isso não precisava ser ressaltado, entende? Porque a igreja, ela necessariamente ela precisava ser bíblica. Deveria. É um atributo, um dos atributos principais da igreja. Porém, a gente tem que ressaltar isso de várias formas e de modos diferentes por conta de tudo que tem acontecido em relação à palavra.
é aquilo, né? Às vezes a gente acha que evangelho é para quem não é crente, né? Pregar evangelho é para quem não é crente, para quem não conhece. A gente precisa relembrar todos os dias e pregar todos os dias para nós e para os nossos irmãos e lembrá-los da importância, né, de uma vida submetida à palavra. Fala, Guilherme. Eu achei muito legal essa questão, na verdade, para mim, essa reuniãozinha nossa aqui hoje foi um show de tapa na cara, porque desde o início que tu começou falando de uma fé mais liberal, cara, em tudo, eu sempre fui essa pessoa que tive um pensamento, alguma base, porque eu vim de um ateu, que, vamos dizer, um agnóstico, porque eu colocava que Deus tinha que existir, só eliminava a fé cristã. E, cara, quando eu me converti foi porque a ciência só confirmava a Bíblia, né? Eu não podia ser um hipócrita. Eu podia ser o que eu quisesse, mas um hipócrita eu não podia, eu não tinha o que fazer. Mas, cara, eu vim pra nossa igreja justamente porque tinha uma pessoa que tinha argumentos suficientes, tinha um grupo de pessoas que tinham argumentos para me explicar realmente o que estava acontecendo ali. Não que simplesmente quando eu começasse a falar qualquer coisa, tipo, vamos conversar sobre se foram 7 dias mesmo. Cara, tem base, beleza. E eu tô disposto a simplesmente esquecer e começar toda a minha caminhada com Deus do zero, para aprender de uma forma bíblica tudo, totalmente bíblica. Amém. Amém. E é o que eu quero. Também sobre questão que eu acho fantástico é justamente, cara, essa questão de pecado. Eu tive uma experiência onde eu fui falar com um pastor e eu falei para ele sobre o meu pecado, que eu tinha problema com pornografia e eu ressaltei que eu não queria ir pro inferno. Cara, ele me passou a mão na minha cabeça como dizendo que, tipo, não, tu não vai pro inferno. Aí eu fiquei tipo, mas o quê? Que tipo de coisa é essa, né? Pecado é pecado, não adianta, né? E é isso que é interessante um trabalho como esse, irmãos. Porque vai chegar um momento que a gente vai falar sobre pecado, né? E aquilo que a Bíblia diz que é pecado, pronto, é negociável, né? E aí a gente pode, nessa teologia moderna e liberal, ir relativizando algumas coisas, fazendo algumas concessões, mesmo que às vezes a gente até na nossa vida mesmo, a gente vai fazendo algumas concessões e isso é um alerta muito grande, né? Para que a gente constantemente examine-se, né? Como diz Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo e avalie se realmente a nossa vida está à luz da palavra. Ok? Mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Certo? Então encerramos por hoje. Já oramos tudo, né? Sim. Obrigado, gente. Foi muito legal, foi muito bom. Eu acredito que a gente avança, assim, num grupo aí que vai aprendendo, se edificando, ensinando um ao outro. E esse é o propósito desse trabalho, certo? Vamos tirar uma foto aqui, só deixa eu posicionar o meu quadro aqui para aparecer todos aí. Faz os homens tudo se ajeita. O Edinho tá tão grande que semana que vem ele não vai caber na imagem dele ali. Ele tem que vir com um tablet. É o nosso discípulo maromba. Tá tão grande. Legal, é isso aí, gente. Que maravilha. Então tá, gente, boa noite, Deus abençoe a todos. E obrigado aí, é um marco legal aí que a gente começa a construir juntos aqui. Boa noite.